Esse aqui mais um encontro do curso Filosofia da Praxis Global, na perspectiva aqui de retomar, de recuperar a perspectiva dos subalternos para pensar a emancipação humana. A gente vai dar continuidade hoje ao segundo módulo do curso sobre o pensamento de C.L.R. James, com o professor Márcio Farias, que já fez aqui um grande panorama, trouxe um grande panorama para a gente ter, né, clareza aqui do contexto socio-histórico e político da Revolução, né, sob a organização própria dos próprios escravizados, os próprios, e a recuperação da negritude. Aqui eu acredito que hoje ele vai dar continuidade, principalmente a partir de alguns elementos, né, que foram trazidos no encontro passado, algumas questões que ficaram aí também abertas, que ele ficou comprometido aqui de trazer para a gente hoje alguns esclarecimentos sobre a questão da relação trabalho, né, como princípio educativo, alienação, estranhamento, para pensar a constituição do classe em si e para si, né, nessa perspectiva de organização de uma guerra de posição ou guerra de movimento, e pensar aí também o processo de formação humana a partir desses elementos, né. Então, o Márcio Farias já é de casa, já está aqui, né, a segunda vez aqui colaborando com a gente, professor da CELAC, USP. Mais uma vez, seja bem-vindo e fica à vontade. Bom, obrigado. Sempre reitero o prazer de participar dessa atividade. Acho que é importante que as universidades estejam abertas para o diálogo com a sociedade como um todo, né? É um espaço de disputa, né? Batalha das ideias, então é importante ocupar esses espaços com direcionamento mais explícito no que diz respeito à organização das lutas sociais, né? Uma perspectiva, no nosso caso, de uma orientação radical, de compreensão da particularidade brasileira e latino-americana, não só, né, do sul global como um todo, porque é desse chão que há de se brotar aquilo que a gente tá plantando. Bom, para nós começarmos essa discussão hoje nós temos, de fato, um conjunto grande de coisas ainda para debater. Então, vamos acelerar, né? Nós temos que fazer uma descrição mais organizada do processo revolucionário em si e algumas respostas que o James dá no Jacobinos Negros em relação às composições de classe, e aí a gente vai discutir a caracterização desse tipo de revolução ali operada. Nós também temos um outro capítulo praticamente para iniciar, que é o capítulo em que ele faz uma incursão no pensamento, digamos, uma espécie de desdobramento, né, a inscrição histórica da Revolução Haitiana, pensando a particularidade latino-americana e a conexão com o debate contemporâneo até chegar na Revolução Cubana. Eu queria, nesse momento, hoje, debater com vocês. Se nós tivermos tempo, nós chegaremos até Cuba, até a Revolução. Mas eu gostaria muito que nós tentássemos chegar no debate do movimento Negritude, até nós chegarmos no Fanon, porque se nós fizermos isso, nós teríamos cumprido uma tarefa interessantíssima de entender o quanto que uma circunstância histórica tão marcante desdobra posteriormente uma possibilidade de um pensamento radical que dá novamente tentativas de respostas a uma nova incursão revolucionária, certo? Então, daí que, para começar, eu queria iniciar lendo um trecho, um tanto quanto extenso, mas acho que muito importante, de um livro chamado O Reino deste Mundo, do Alejo Carpentier, que é um escritor de origem cubana, que neste livro fala sobre, dentre outras coisas, a Revolução Haitiana.
Então eu vou ler algum trecho aqui. O capítulo 1, As Cabeças de Cera, e ele fala: entre os 20 garanhões transportados para o Cabo Francês pelo capitão do barco, que era intermediário de um criador normando, Tim Manuel escolhera... Peraí, deixa eu só desligar o meu... Eu deixei aqui aberto o WhatsApp para eu conseguir pegar o link, e ele tá... Desculpa, eu vou começar de novo. Bom, então, é o capítulo As Cabeças de Cera, do livro O Reino deste Mundo, do autor Alejo Carpentier, o cubano. E ele fala: entre os 20 garanhões transportados para o Cabo Francês pelo capitão do barco, que era intermediário de um criador normando, Tim Manuel escolhera sem vacilação aquele reprodutor grandalhão, de garupa redonda, bom para a remonta das éguas, que estavam parindo potros cada vez menores. Conhecedor da perícia do escravo em matéria de cavalos, Monsieur Lemonnet, sem reconsiderar a escolha, pagara em sonantes luzes. Depois de fazer um freio de cordas, Tinoel gozava toda a largura do sólido animal de pelos mosqueados, sentindo nas coxas a saboeira de um suor que pronto transformar-se-ia em uma espuma ácida sobre o espelho, sobre o espesso pelame do cavalo. Seguindo o amo, que cavalgava um alazão de patas mais finas, atravessava o bairro, antes de cair na rua maior, plena de tonalidades cambiantes naquela hora matinal, pelos lenços quadriculados de cores vivas das empregadas negras que voltaram do mercado. A passagem da rica carruagem do governador, toda enfeitada de contas douradas, arrancou ampla saudação do seu senhor. Em seguida, o amo e o escravo amarraram os animais em frente à barbearia, que receberia o jornal da época para a distração de seus fregueses mais cultos. Enquanto o amo fazia a barba, Tinoé pôde contemplar, a seu gosto, as 4 cabeças de cera que adornaram a estante da entrada. O ondulado das perucas enquadrava os semblantes imóveis, antes de se espalhar num remanso de crespos cachos sobre um tapete encarnado. Aquelas cabeças pareciam tão reais quanto a cabeça falante que um charlatão de passagem pelo cabo tinha trazido anos atrás para ajudar a vender um elixir contra a dor de dente e reumatismo. Por graciosa causalidade, o açougue ao lado exibia cabeças de terneiro, esfoladas com um raminho de salsa sobre a língua, que também tinha o mesmo tom de cera. Estavam como que adormecida entre rabos escarlates, patas em gelatinas e panelas de tripas à moda. Apenas um tabique de madeira separava os dois monstruários, e Tinoel se divertia pensando que ao lado das cabeças de terneiro descoradas, serviam-se, na toalha da mesma mesa, cabeça de brancos senhores. Essa é a imaginação que ele está mostrando do escravizado. Assim como se costumava guarnecer as aves com suas plumagens para apresentá-las aos comensais de um banquete. Um cozinheiro hábil e ogro adornara as cabeças de cera com suas melhores perucas. Não lhe faltara mais que uma orla de folhas de alface ou de rabanetes cortados em flor. No mais, os potes com essas comidas exóticas, os vidros de água de lavanda e as de rins completavam com singularidade coincidências de frascos e recipientes, aquele quadro de um abominável banquete. Havia abundância de cabeças naquela manhã, já que, ao lado do açougue, o oliveiro tinha pendurado num arame, com prendores de roupa, as últimas estampas recebidas de Paris. Em 4 delas, pelo menos, ostentava-se o rosto do rei da França, moldurado e todo laureado. Mas havia muitas outras cabeças emperucadas, provavelmente de altas personalidades da corte.
Os guerreiros eram identificados pelas atitudes de quem vai partir para o ataque, os magistrados pela carranca de meter medo, os poetas de talento, porque sorriam sobre plumas, ensinando versos que nada diziam a Tinoé, já que os escravos não sabiam ler. Havia também gravuras em cores de confecções mais ligeiras, onde se podia ver os fogos de artifício dos festejos da tomada de alguma cidade. Cabeças também de jovens libertinos mergulhados a mão no decote de uma camareira, ou a inevitável astúcia de um apaixonado que, recostado na relva, descobre arrebatados os íntimos recessos da dama que se embalava num balanço. Mas Tinoé fora atraído, naquele momento, por uma gravura em cobre, última da série, que se diferenciava das demais pelo assunto e pela confecção. Representava ela uma espécie de embaixador ou almirante francês sendo recebido por um negro rodeado de leques de plumas e sentado sobre um trono adornado de figuras de macacos e largados. Que gente é essa? Perguntou atrevidamente Oliveira, que acendia um comprido cachimbo de barro na soleira de sua loja. Oliveira responde: é um rei do teu país. Não teria sido necessária a confirmação daquilo, já que pensara, porque o jovem escravo havia recordado de pronto aquelas histórias que Maquindal cantava em salmos, na moenda de cana, naquelas horas em que o cavalo mais velho da fazenda fazia girar os cilindros. Com voz fingidamente cansada, para melhor preparar certos efeitos, o mandinga referia-se a feitos que tinham ocorrido nos grandes reinos da África. Falava de grandes migrações de povos inteiros, de guerras seculares, de prodigiosas batalhas nas quais os animais tinham ajudado os homens. Conhecia a história de alguns reis africanos e de rainhas que tinham conhecimento sobre os mais variados saberes da natureza. Mas, sobretudo, era prolixo na narração de alguns reis guerreiros. Construtor do invencível império dos mandingas, cujos cavalos eram enfeitados com moedas de prata e caronas bordadas, e relinchavam mais alto que o fragor das armas, levando o trovão na pele dos tambores suspensos ao cangote. Além disso, aqueles reis carregavam a lança à frente de suas hordas, invulneráveis pela ciência dos predadores, e só caíam feridos se de alguma maneira oferecessem Desculpa que tocou o telefone, eu me perdi. Bom, aí ele continua. Reis eram reis de verdade e não eram esses soberanos cobertos de cabelos alheios que jogavam a bola e só sabiam imitar os deuses nos palcos dos seus teatros da corte, exibindo a pena amaricada ao compasso de uma contradança. Esses soberanos brancos ouviam mais as sinfonias de suas rebecas, os mexericos de suas favoritas canções e cantos de pássaros de corda, do que os estampidos de canhões disparando sobre a contraforte da meia-luz dos baluartes. Embora não tivesse cultura, Tinoé tinha sido instruído nessas verdades pelo profundo saber dos mais velhos. Na África, o rei era guerreiro, caçador, juiz e sacerdote. Seu sêmen precioso engrossava em centenas de ventos uma vigorosa estirpe de heróis. Na França, na Espanha, no entanto, o rei enviava seus generais para o combate. Era incompetente para dirimir litígios e era repreendido por qualquer frade confessor. E quanto à virilidade, não ia além de gerar um príncipe debilóide, incapaz de abater um veado sem a ajuda de seus batedores, a quem chamava inconsciente ironia pelo nome de um peixe tão inofensivo e frívolo como um delfim. Além do grande além, existiam príncipes rijos com a bigorna, príncipes leopardos, príncipes que conheciam a linguagem das árvores, que mandavam nos 4 pontos cardeais, donos das nuvens, da semente, do bronze e do fogo. Bom, o reino deste mundo, que é a tentativa de reconstituir, dentre outras coisas, o processo que possibilitou a Revolução Haitiana, talvez seja a melhor forma de nós compreendermos essa tentativa de comungar as experiências dos escravizados, uma referência anterior que nós já vimos conversando nos últimos encontros, e como isso, em alguma medida, foram mediações fundamentais para esse processo que ocorreu
e que culminou na Revolução Haitiana. Diferente de uma cosmovisão, por exemplo, europeia, em que naquele período os reis já comparecem como uma figura formal, com uma condição política distante, em muitas circunstâncias, das ações práticas, nos reinos africanos, naquele período, a figura de liderança, ela também tinham responsabilidades concretas nas relações sociais. E essa é uma referência importante, porque um primeiro ponto que, quando a gente observa a tessitura dos povos e dos sujeitos que ali estavam na condição de escravizados, nós também estamos nos referindo a sujeitos que, em outras circunstâncias, ou foram diretamente figuras de proeminência no seu território, ou eram filhos, legatários deste processo. Aqui no Brasil, nós temos várias histórias de figuras que tinham relações de liderança no seu território africano e que aqui eram submetidos à escravidão. E que, na cultura popular, mesmo que representativamente, ocupavam, em várias circunstâncias, lugares de proeminência. E, ao ocuparem novamente lugares de proeminência, restituíam, ainda que representativamente, dimensões mais complexas da vida em sociedade. Ética, moral, estética. É só pensar, por exemplo, o maracatu. O maracatu é um exemplo clássico deste processo que o Alejo Carpentier descreve de uma maneira bastante minuciosa, porque, na mesma medida em que o maracatu é uma síntese de cortejos oriundos do território europeu, da Península Ibérica, lastreados por uma cultura ocidental católica, ao mesmo tempo comparecia como uma forma dos reis do Congo e toda uma tradição de uma cultura banto se restituir naquele espaço. A partir das cantigas, a partir de certas palavras, mesmo a recomposição estética. Esse elemento de reconstituição dessa complexidade, ele é um ponto fundamental e a gente veio conversando sobre isso no último encontro. Agora faltam as bases materiais, sobre as quais esse processo foi possível, do ponto de vista de uma análise mais estrutural. E aí a gente adentra na resposta que o James dá para as circunstâncias que possibilitaram o rompimento com a estrutura. Bom, século XVIII, Caribe, especialmente São Domingos, nós temos uma espécie de centro do mundo. Tudo que se era produzido naquilo que era talvez um dos principais produtos de produção e exportação daquele período, saía daquela região de uma maneira muito proeminente. Inclusive, em São Domingos, nós tínhamos, nesse momento, uma capacidade de produção, e o principal produto, nesse caso, é o açúcar, nesse período. A capacidade de produção de açúcar de São Domingos, ela era sozinha equivalente a quase o dobro de produção quando comparada às outras regiões produtoras de açúcar que no mercado mundial competiam naquilo que seria quase que o principal bem primário de produção da época. Somado ao fato de que naquela região, ao longo do século XIX, nós temos também uma diversificação da economia. O café também é um produto de produção e exportação que tem bastante importância na economia local. E essa diversificação ela vai correspondendo também na estrutura da composição da classe. Você vai começando a ter setores mais complexos em torno dessas
dessa estrutura produtiva que era não só a mais proeminente da região, mas também a mais complexa comparado com outras regiões, como, por exemplo, a região que seria a Jamaica, ou o próprio Brasil, que era um competidor nesse ramo de produção do açúcar. Aqui tem um ponto central. A tal das civilizações do açúcar, nesse processo de expansão do capitalismo de base colonial e escravista. Se nós observarmos, fazendo um distanciamento, o açúcar, ou a civilização do açúcar, eu estou pegando emprestado explicitamente de um dos maiores intelectuais orgânicos da elite nacional, produto de exportação, tal como o açúcar que ele defende, que é o Gilberto Freire. Nós tivemos uma estruturação das sociedades açucareiras que elas foram bastante estruturantes, não só do ponto de vista da economia, mas de uma cultura que se forjou em torno da produção desse bem primário. Há toda uma estrutura que vai dando conta dessa forma de produzir, dessa forma de produção, que vai conformando uma experiência no sul global, na América Latina, na América Central, que coincidentemente vai conformando também certos, digamos, laços de parentescos com os grupos que são submetidos à condição de produtores nessa região. Aqui entra um outro ponto que, em geral, a gente escapa às nossas discussões. Não foi qualquer povo africano que foi trazido para cá no período da escravidão. A cultura do açúcar, ela exigia, em alguns aspectos, uma produção, trabalhadores com algum nível de especialização. Era uma cultura de produção bastante complexa. E em muitas circunstâncias, os africanos que são trazidos para essas regiões, para essas mais variadas regiões, são de matriz banto no continente africano, porque os bantos no continente africano, e aí não existe um povo banto no continente africano, é uma matriz cultural, é um tronco linguístico. Mas se você fala a mesma língua, você vai tendo semelhanças na cultura. É só nós pensarmos a América Latina, por exemplo, de língua espanhola. É muito diferente, mas tem elementos a partir da linguagem que vai criando certas aproximações. A linguagem é uma mediação importante na formação da cultura. Portanto, um primeiro aspecto importante desse processo, ainda que povos muito diferentes entre si, com religiões muito distintas, com diferenças significativas, existem certas matrizes que vão fazendo com que existam proximidades significativas da experiência, não só da produção, mas da cultura. Quem já teve a oportunidade de ir em regiões da América Latina de produção açucareira, vai perceber certas semelhanças. Quem já foi a Cuba, quem já foi ao Caribe colombiano, quem já foi mesmo ao Haiti ou outras regiões e vai ao Nordeste brasileiro, em regiões, né, que outrora foram produtoras de açúcar, vai perceber uma semelhança significativa do ponto de vista da cultura. Não só pelo modo de produção, mas por uma herança anterior que se reconforma e se reorganiza, se metamorfoseia nesse espaço.
o Caribe, em muitas circunstâncias, sobretudo essa região de produção açucareira, tem muitas semelhanças com regiões, por exemplo, brasileiras, de produção açucareira, que em geral também foram lugares que foram empregados africanos da região onde se instalava o tronco linguístico banto. É por isso que, posteriormente, nós vamos começar a perceber certas dimensões de semelhanças identitárias, que é o tema do segundo momento da aula, que é nós pensarmos o fluxo do movimento negritude e os processos identitários. Portanto, retomando a nossa discussão, nós tínhamos uma circunstância de uma região de muita produção, mas uma diversificação da economia que conformava uma sociedade também um pouco mais complexa do ponto de vista do que nós vamos perceber naquilo que o James está fazendo referência direta a frações de classe, objetivamente, pessoas que ocupam ocupam lugares distintos nas relações de produção. Você vai precisar ter de uma maneira mais extensiva figuras que ocupam o que nós chamaríamos contemporaneamente de setores burocráticos e de serviços. E nessa brecha você vai ter muitos negros livres. Num processo contraditório mesmo, aí você vai ter um conjunto muito variado de negros livres nesse processo. Nós também já discutimos um pouco de quanto que esses negros livres, ainda que ocupassem espaços de proeminência, eles tinham uma barreira da cor. E nesse sentido, a raça vai se amalgamando com a identidade racial. Mas tem uns elementos muito concretos entre o final do século XVIII e início do século XIX. Nós temos nesse diapasão, muito concretamente, a Revolução Francesa. Isso na metrópole. Levando em consideração que São Domingos é uma colônia francesa. Então, a Revolução Francesa, ela cria um novo parâmetro jurídico para São Domingos, pertencente ainda à França, mas um outro território. Sobretudo no que diz respeito à recomposição das elites locais, as relações de privilégio, como eles estavam marcadamente ligados a um pertencimento racial. Há de se perceber que os termos da época que o James utiliza de maneira muito recorrente, os mulatos livres e os seus impedimentos vão fazendo com que esses sujeitos tensionem, inclusive no parlamento francês, né? A tentativa de fazer influência no parlamento francês, não só pelo fim dos privilégios de uma elite branca, que impedia a plena inserção desses sujeitos, mas, nesse sentido, o debate da abolição. E a Associação dos Amigos dos Negros, que é uma associação que tem uma importância política neste contexto, assume uma proeminência nesse debate e vai vendo os limites dessa discussão. Aqui, uma primeira janela. A relação, como nós já mencionamos, do James com Marx. Faz uma explícita referência a dois grandes textos, na verdade a três grandes textos do Marx, que o Marx escreve entre 1846 e 1850. Primeiro, a ideologia alemã. Primeiro marco conceitual que referenda a análise do James. O Ideologia Alemã é um livro que tem uma importância estrutural na obra do Marx, a ponto, inclusive, de ser disputado, né, por leituras contemporâneas, né, leituras posteriores, que se dedicam à leitura marxiana, e que vão, inclusive, ter essa obra como um marco.
Se você é autosseriano, de verve estruturalista, todas as obras anteriores de Marx, até a ideologia alemã, seriam obras de caráter idealista, em que o verdadeiro Marx emerge na ideologia alemã na medida em que há a ciência da história, a principal contribuição do Marx, sem os resquícios do seu idealismo de juventude, passa a, a, a operar enquanto elemento analítico da produção marxiana, e nesse sentido o rompimento, né, o corte epistemológico entre o Marx idealista e o Marx cientista, né, com a contribuição da ciência da história. O acerto de conta dele com a sua formação inicial. Parece que é um debate que está distante, mas se a gente for observar certas discussões, inclusive na discussão do racismo, esse é um debate bastante presente. Quando nós observamos o debate de racismo estrutural, tal como o professor Silvio de Almeida vem discutindo, tem muita influência de um pensamento althusserano, em que, tal como grande parte do estruturalismo, não só os marxistas, né? O estruturalismo é um movimento intelectual francês que opera, né, na década de 60, década de 70, de maneira a recompor, né, as ciências sociais como um todo, mas o estruturalismo teve muitas vertentes internas, né? Você tem um Lévi-Strauss, você tem um Foucault, você tem um Lacan, você tem um Althusser. Não necessariamente todos esses autores estariam num campo, digamos, mais puro do marxismo. Mas todos eles comungam de algumas questões. Uma ideia, um questionamento à ideia de sujeito, tal como o iluminismo havia pensado. A discussão das instituições. No Althusser, por exemplo, os aparelhos ideológicos do Estado. Então, essa ênfase nas determinações estruturais, nas instituições. E um certo questionamento da ideia de sujeito. No limite, um certo questionamento de quem é o sujeito revolucionário, ou se há um sujeito revolucionário nesses termos. Por outro lado, e essa é uma interpretação althusseriana. Uma outra interpretação que é muito forte aqui no Brasil, uma interpretação de caráter lukácsiano, vai tentar entender as conexões, as rupturas e continuidades da obra. Então, desde a introdução à filosofia do direito de Hegel até o Capital, tem fluxos de continuidade e ruptura. Nesse sentido, quando a gente observa as obras posteriores, que são um Marx mais atento, de fato, a uma análise da história, e aí, outros dois textos importantes para o James. A Luta de Classes na França, de 1848 a 1850, e o famoso 18 de Brumário. Que são obras que tentam pensar, de um lado, os levantes da classe trabalhadora europeia nos principais centros dinâmicos do capital da época, em especial, mesmo a própria Alemanha atrasada, mas na França e na Inglaterra, com uma capacidade organizativa bem diferente do início, né, da formação da classe trabalhadora nesses países, com a organização de instrumentos, inclusive a ação no parlamento. Quando a gente lê, por exemplo, a luta de classe na França, o Marx faz uma minuciosa análise da composição da classe trabalhadora, as frações das elites, e como elas quais são os comportamentos dessas frações no parlamento. Então, a luta institucional, as alianças. E Marx constata que, ainda que uma capacidade organizativa da classe trabalhadora, que inclusive tem uma insurgência significativa nesse período, ela é derrotada
e tem uma derrota histórica, e a gente entende o que é uma derrota histórica, porque a gente está vivendo uma derrota histórica, uma espécie de 2013, na França da época, na Inglaterra da época, na Alemanha da época, a recomposição de uma burguesia que agora sim, de fato, se apresenta enquanto um sujeito político que mantém a ordem, que ela passa a ter uma característica não mais revolucionária, encerra o seu ciclo revolucionário e passa a ser da contestação à ordem, passa de fato a vigorar enquanto classe dominante. O quanto que a classe trabalhadora, ao não ter a compreensão profunda dessas múltiplas determinações do processo, sofre uma derrota rotunda. E nesse sentido, Marx fala, no primeiro capítulo do A Luta de Classe na França, a revolução morreu. Viva a revolução. Porque, ao mesmo tempo, comparecia como um primeiro momento em que a classe trabalhadora, ao emergir na história, fazer o confronto e ser derrotada, em tese, ela teria uma primeira experiência histórica de confronto com seu efetivo opositor. E se tivesse capacidade de entender esse processo, em algum momento ela poderia dar esse salto sem os erros desse seu primeiro levante mais estruturado. Essa tríade de textos do Marx, sobretudo a ideia de que os homens fazem história, mas não a fazem da maneira que escolhem, uma espécie de duplo estatuto do sujeito, produto e produtor da história, é o cerne, é uma questão central para aquilo que o James vai observar do processo haitiano. Só que aí o James já antecipa algo que, em certa medida, está em textos de Marx e de Engels, mas não com a profundidade analítica que vai ser dada só no século XX, nós já falamos algumas vezes aqui da escola inglesa, a dimensão da experiência, da cultura operária, né? A frase clássica do Thompson, a classe não brota, ela vai se fazendo. Em alguma medida, o James, ao mesmo tempo que ele está observando o movimento e a composição no campo da política, ele também tenta atrelar como foi possível a Revolução Haitiana se fazer. E ele percebe que essas frações que, em tese, comporiam a incipiente sociedade civil haitiana, a sociedade civil haitiana se forjando, porque, veja, você tem uma fração, você tem São Domingos, talvez das colônias francesas, daquela região do Caribe, ou do período colonial como um todo, no século XVIII, um dos espaços mais complexos, na medida em que é a principal produtora do açúcar, mas também produz café, tem uma complexidade econômica, que exige uma nova estruturação social, mas que permanece com a escravidão. Então você tem uma sociedade civil complexa, mais organizada, com setores mais complexos, que tentam salvaguardar essa complexidade, ao mesmo tempo que a escravidão permanece como uma grande estruturação. É nesse ponto que o James vai perceber não só o êxito dos escravizados, que é notório, é um fato da história, mas como foi possível, e essa é a investigação dele, como foi possível a massa se organizar. A Revolução Francesa, ela é exitosa em 1789,
Em 1791, no Haiti, começam as movimentações e as insurgências persistentes, as lutas persistentes de escravizados. Outra coisa que chama atenção no estudo do James é o olhar que ele observa a figura da liderança. Porque, em tese, os homens fazem a história, mas nós estamos falando do ser social, não é o indivíduo. O ser social, ele é a classe, é a classe tomando, se fazendo, se tornando de uma classe em si para uma classe para si. Esse é o ser social, esse é o movimento da história. Mas, ao mesmo tempo, o James está muito atento ao papel dos indivíduos na história. Ainda que um movimento social há uma importância significativa das lideranças, do indivíduo, da personalidade do indivíduo que consegue sintetizar, o indivíduo que comparece como uma espécie de síntese do seu grupo social. Aquele que é capaz de traduzir, mas não só de traduzir, de dar sentido a essa experiência. E é por isso que ele vai reconstituir, ao mesmo tempo, porque é um livro que tem muitas camadas, né? Ele vai reconstituir quase a biografia do Louverture. No meio do livro, ele reconstitui a biografia do Louverture para tentar observar como foi possível a um escravizado, mesmo diante de circunstâncias tão adversas, dar um salto qualitativo do ponto de vista da consciência e ter essa capacidade de liderança diante desses estratos tão violentados da sociedade haitiana, em que a violência era um expediente de manutenção da ordem. Um conhecimento profundo, portanto, dessa experiência. E o James fala, veja, não necessariamente era um erudito, mas era um homem de muita inteligência e uma capacidade de leitura da sua experiência. Ele teve, desde a sua infância, experiências distintas dos demais escravizados, sem dúvida. Mas não foi só isso. Era uma figura cuja capacidade de compreensão do movimento da sociedade e das circunstâncias para agir naquela sociedade que se inscreve como um dos grandes indivíduos da história. E é nesses termos que o James coloca a figura da liderança do processo da Revolução Haitiana. Nesse sentido, em síntese, né, nesse capítulo que a gente leu, as massas chegam ao poder. Nós temos uma estrutura complexa, muito diferenciada em comparação às outras estruturas de sociedades coloniais escravistas. Uma sociedade cuja a existência daquilo que nós poderíamos comparar a uma sociedade civil era diferente de outras sociedades. Nós não tínhamos só, como em outras sociedades, os escravizados, os senhores, uma burocracia correspondente da metrópole na colônia, e figuras profissionais que giravam em torno dessas camadas. A complexidade de São Domingos, nesse sentido, também vai explicando certa densidade deste processo. Tem uma estrutura, uma base material distinta, porque aí não é só um fenômeno da consciência, né? Não, você cai no idealismo, é quase um essencialismo. Ah, não, porque ali tinham condições distintas do Haiti, mas não. E essa é a grande questão pro James.
as frações da classe, que se configurava a partir da raça. Havia uma simbiose. Os mulatos livres, que tinham, inclusive, algum tipo de propriedade, ou eram profissionais liberais, viviam o impedimento da raça. E, nesse sentido, uma radicalização. Então, você tem mais esta soma. Somado ao fato de que os escravizados comungavam de uma cosmovisão, e aí o Alejo Carpentier ele é muito perspicaz, porque é uma cosmovisão, ela é uma cosmovisão de uma ética religiosa, portanto tem elementos de misticismo, mas que é uma cosmovisão em que os valores eram confrontados pela forma como esses sujeitos estavam inseridos como escravizados. No limite, a minha religião não permite que eu seja escravizado. Isso criava um sentimento. Óbvio que nesse processo, as atribuições das ações dos sujeitos, em algumas circunstâncias, eles eram dotados de elementos metafísicos. Por quê? A mediação cultural é uma dimensão religiosa. É o voodoo. Mas não comparece necessariamente como aquilo que, em várias circunstâncias, a gente, ao ler de maneira bastante grosseira o debate sobre religião enquanto alienação, que esse é o debate dos jovens hegelianos, né? Esse é o debate do Hegel, esse é o debate do Feuerbach, esse é o debate do Bruno Bauer, que o próprio Marx combateu na questão judaica. Na questão judaica, Marx combate uma discussão idealista sobre a religiosidade. Ainda que compareça, de fato, como um processo que tem em si elemento de alienação, a alma de um mundo sem alma, frase lapidar lá na introdução à filosofia do direito de Hegel, Marx, na questão judaica, aí ele fala, veja, Bruno Bauer, um jovem hegeliano, amigo de Marx, intelectual parceiro de Marx, mas que começa a ter diferenças significativas, e o Marx, na questão judaica, fala, veja, Bruno Bauer, o texto do Bruno Bauer chama sobre a questão judaica, e está inscrito na Alemanha do início do século XIX, na verdade, já na década de 40 do século XIX, num processo de contra-revolução operado pelo Frederico III, rei da Prússia. A Alemanha, naquela época, ainda era um estado confederado, praticamente, né? Vários estados ainda muito dotados de características do antigo regime. E na Renânia, região do Marx, era talvez o único polo um pouco mais avançado do ponto de vista do processo produtivo, de uma industrialização, e a incipiente burguesia na Alemanha era daquela região da Renânia. Mas, na confederação alemã da época, a Prússia tinha um papel muito importante nesse sentido, quando Frederico III impõe restrições, né, à sociedade civil, dentre elas a fusão entre Estado e religião católica, e impede os judeus da liberdade de culto da sua própria da sua religião, cria uma animosidade em que os judeus vão ao Estado pleitear a liberdade de expressar sua espiritualidade. E o Bruno Bauer fala, vocês estão pedindo para serem alienados. A busca é pela emancipação humana, não pela afirmação da alienação. E o Marx fala, não, tem uma diferença. As pessoas são interpeladas por aquilo que lhes é imediatamente destituído da sua experiência. Nesse sentido, o pleito dos judeus é uma emancipação política. Há uma dialética entre emancipação política e emancipação humana. Não é um salto da consciência. Em alguma medida, o James
está muito atento a essa discussão. Ele está percebendo quanto que, contraditoriamente, o voodoo aparece como um elemento de emancipação naquela circunstância. Então você tem mais uma camada, que é justamente essa mediação religiosa, cuja cosmovisão, cuja base ética, ela se contrapõe a uma ideia de subjugação. E é justamente nesses espaços que há uma espécie de organização da insurreição. E uma liderança capaz de entender este processo, não subestimar e subjugar este processo. Inclusive, de partindo desse processo, organizar a luta. Conclamar os escravizados, que num conjunto de insurreições conseguem o confronto à ordem das coisas. Bom, o destino a esses condenados da terra, nós sabemos. Morte, posterior à independência e o fim da escravidão, o ostracismo haitiano. Haiti entra num ostracismo econômico. Em uma década, ele se torna da principal potência econômica produtora de açúcar ao estado retardatário e economicamente muito frágil em relação a outros estados que voltam a ter proeminência. Nesse caso, o processo transita para Cuba, do ponto de vista produtivo. Só que então, essa é a primeira parte. Mas o Haiti é aqui, né? O Haiti é uma espécie de espectro que ronda a América Latina. Os desdobramentos do Haiti são imediatos, ao mesmo tempo que são perenes. O primeiro deles diz respeito a um próprio recrudescimento dos senhores de escravos nas mais variadas regiões da América Latina, a ponto de nós termos um elemento de constituição dos estados na América Latina chamado haitianismo. E isso está muito presente quando a gente observa as independências e os debates nas constituições federais. Recomendo fortemente a leitura de um pesquisador da UNB chamado Marcos Queiroz, que estudou a influência do Haiti na Constituição de 1824 aqui no Brasil. Já falei desse texto em outro momento e recomendo novamente. Mas não precisa ler o texto do Marcos. Não, o texto do Marcos tem que ler. O texto do Marcos. Vocês podem ler, por exemplo, um texto chamado Projetos para um Brasil, de um autor chamado José Bonifácio, que escreveu um texto para sua participação na primeira Assembleia Constituinte, depois da independência, em que ele vai explicitamente falar, veja, para as elites locais, nacionais, veja, façamos nós o processo de abolição da escravidão, de forma lenta e gradual, mas façamos nós, antes que eles o façam. Não tornemos eles, e eles são os escravizados, os inimigos do Estado. Porque o perigo se avizinha. Projeto só no Brasil. Nossa, mas está lá em 1923. Bom, a gente lê Marx dessa época, então, ok. Mas mais do que isso, parece que está longe, mas um presidenciável que está dioturnamente aí apresentando o seu projeto para o Brasil, chamado Ciro Gomes, em recente palestra que ele deu em Harvard, ele vai recuperar esse texto. E olha o nome do livro dele que ele lançou recentemente. Projeto. Mas o Haiti é aqui, portanto, num processo de constituição das sociedades latino-americanas, em que o potencial, uma onda negra forma um medo branco permanente, e no caso do Brasil isso é muito forte, porque a maior sociedade escravista, a
a imensidão na condição de escravizado é significativa, mas, por outro lado, o processo também tem as suas contradições. Eu já falei para vocês do Antenor Firmin, que influenciou significativamente o José Martí. Eu falei disso semana passada, certo? Falei não? Falei. Falei do José Martí, o Antenor Firmin e José Martí. Falei. Sim. E falei do Fernando Ortiz. Mas isso também vai influenciar, posteriormente, esse humanismo radical. Olha as ondas, né? As ondas negras, como elas vão ecoando. Longe, longe daqui no norte, nos Estados Unidos, nós temos, no início do século XX, um processo de êxodo rural. Em geral, um conjunto da classe, mas também pessoas negras saindo do sul dos Estados Unidos, indo para o norte dos Estados Unidos. Eu estou com o meu horário avançado, eu vou falar mais 10 minutos, a gente começa a trocar ideia. Pode ficar à vontade, viu, Márcio? Tranquilo. Tá bom demais. No sul dos Estados Unidos, nós temos o famoso êxodo, que aqui no Brasil a gente conhece na década de 60, 70, do Nordeste, Norte, Nordeste, para as regiões do Sul e Sudeste, a composição da classe trabalhadora do Sul e Sudeste a partir de um êxodo, e a recomposição em termos de uma formação de uma classe, né? Nos Estados Unidos, esse processo é muito marcante, e a ideia é que o Norte era o paraíso na Terra, né? O Norte industrial, que não havia segregação. No entanto, essa massa de trabalhadores que chegam ao norte dos Estados Unidos, no interior dessa massa, a população negra é que, contraditoriamente, também vai vivenciar experiências de segregação, de expoliação. Vão sair do campo e vão ocupar os guetos das grandes cidades do norte. Quem faz um retrato belíssimo disso é a Toni Morrison com jazz. Mas a mais bonita reconstituição desse processo que eu conheço, do ponto de vista estético. O jazz, a tese, né, do livro, em suma, é que o jazz é a experiência estética da classe trabalhadora, da fração negra da classe trabalhadora, que vivia uma espécie de vida de improviso, né? O jazz tem uma parte que é o improviso, a parte que as pessoas solam, a recomposição do grupo. E nessas circunstâncias, contraditoriamente, até porque havia uma debilidade organizativa da classe, a fração negra da classe trabalhadora nos Estados Unidos, por conta do seu lugar, que ocupavam nas relações de produção, né, incipientes sindicatos e tal. A cultura e a arte vão ter uma experiência, uma importância significativa. E surge o movimento Renascença do Harlem, que é um movimento que, dentre outras coisas, vai qualificar em várias linguagens uma força cultural significativa, desde a literatura ao jazz, mas no campo da literatura vai formar gerações de escritores, né, uma tradição literária negra nos Estados Unidos, né, moderna. E também um movimento panafricanista, que é fluxo desse processo como um todo. O panafricanismo começa no século XVIII, século XIX, no tempo da abolição ainda, que escoa nos Estados Unidos, no debate da abolição, ganha forma política no início do século XX nos Estados Unidos, na região do Caribe anglófono, que vai, em certa medida, conformar uma ideia de uma luta antirracista internacional.
as situações às quais a população negra vivia em determinadas circunstâncias, elas eram muito similares nas mais variadas regiões do mundo. E o panafricanismo tem muitas vertentes internas, né? O fato é que o panafricanismo começa a organizar os seus primeiros congressos. Entre a década de 20 e a década de 30, são 4 congressos. Um dos mais importantes, na verdade, o mais importante dos congressos, ele ocorre só algumas décadas depois. Ele ocorre em 1945 em Manchester, com o fim das guerras, né? Em 1945, chega-se à Europa um monte de intelectual oriundos dos países, dos mais variados países, dentre eles o Caribe, mas os Estados Unidos, mas também um monte de intelectual oriundo do continente africano. Mas há uma turma especial neste processo todo, que é uma turma que formou um movimento chamado Movimento Negritude. A turma do Movimento Negritude é uma turma que tem uma origem francófona, estavam em Paris, e que viviam novamente ao seu modo a experiência que possibilitou a Revolução Haitiana. Que é isso, eles eram legalmente franceses, mas eles eram negros. Vous êtes noir. Era o que eles escutavam dioturnamente na sua experiência na metrópole. E essa experiência de negação, porque assim, não é só uma designação, uma caracterização. Na verdade, inclusive, a palavra que era muito utilizada para caracterizar esses sujeitos era negré. Não há uma ressignificação. Havia, nesse sentido, nesses sujeitos, uma resignação imediata à experiência metropolitana europeia. Lembrando, Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade entre os homens. A mais importante revolução burguesa, a mais clássica das revoluções burguesas, talvez a única que tenha sido uma revolução clássica. Uma burguesia revolucionária que acaba com o antigo regime, naquele caso, inclusive, cortando a cabeça do rei. Essa é a experiência da Revolução Francesa. É ela que sintetiza uma ideia de universal tão cara à modernidade. Mas é ela que, ao mesmo tempo, explicita no seu dia a dia o quanto que essa universalidade é a universalização do particular. Só que a contradição, uma coisa é no início do século XIX, em que a universalização era a universalização da burguesia europeia, eles refletiam a sua particularidade como universal. Outra coisa é o início do século XX, em que setores da classe trabalhadora francesa passam a comungar desses valores, em alguma medida usufruir materialmente de condições diferentes de outros setores, tanto no interior da classe, no seu território, mas sobretudo em relação às experiências coloniais. Portanto, esses sujeitos que estão na França, são estudantes, eles se organizam e começam eles se organizam e começam a organizar espaços de discussão
sobre essa condição, e a primeira resposta a essa condição veio a partir da cultura e da estética, a partir da poesia, a partir dos contos. E se eles estavam vivendo uma experiência dramática no que diz respeito à sua condição de seres humanos na Europa, que afirmava o universal, que eles questionavam esse universal europeu, eles vão romper em alguma medida com essa ideia do branco como universal, e a palavra vai ser fundida, branco e universal vão ser fundidos, e eles vão afirmar a sua negritude. Aquilo que era negativamente questionado pela Europa, eles passam a afirmar como positivo e atribuir isso a essa condição valores civilizatórios, inclusive novamente, resgatando uma comunidade de origem. Só que nessa circunstância, a comunidade de origem é uma comunidade imaginada, que é a África. Se nós lermos os poemas, as primeiras poesias do movimento Negritude, nós vamos perceber uma ideia que ganhou muita densidade ao longo do século XX, que é a ideia de Mãe África. Porque eles fazem uma série de metáforas em relação ao continente africano, tendo como referências o corpo e o corpo feminino, para tentar metaforizar os padrões civilizatórios africanos, que seriam completamente distintos dos padrões civilizatórios europeus. Vejam, tem algumas questões nesse processo. Primeiro, os próprios intelectuais europeus estão desencantados com o mundo. O Lukács nos ajuda a entender muito esse processo. Há um desencantamento do mundo por parte da intelectualidade europeia. Há um pessimismo perene depois de 1848, que ganha densidade ao longo do século XIX e início do século XX. Isso está em Nietzsche, isso está em Freud, isso está em Max Weber. Então, há uma dimensão de um pessimismo. A ideia do Heidegger, a ontologia heideggeriana, que considera a dimensão cotidiana quase um impeditivo do ser se tornar ser. E isso também vai se refletir no campo ideoestético. Vejam as vanguardas e os mais variados ismos. A realidade, ela se apresenta enquanto hostil. Então tem vanguarda que vai buscar no sonho, tem vanguarda, e aí o surrealismo é a maior expressão disso. Você tem valorização do sentimento e o expressionismo. Você tem uma realidade turva, talvez não se apresente na sua essência, isso está no impressionismo. Você tem o cubismo e a recuperação das tradições, né? O Michel Louvi chama dessa perene retomada do romantismo, né? Picasso, por exemplo, tem uma mudança significativa naquilo que diz respeito à sua forma de produzir arte, quando ele tem contato com aquilo que foi entendido como arte tradicional africana, fruto da rapinagem, desse processo de expansão do capital, agora nesse período imperialista, monopolista e imperialista, e que passa a exibir nos seus museus e espaços culturais os frutos dos seus triunfos, que são os objetos tradicionais africanos, entendidos como arte tradicional africana. Mas o primitivo, para os artistas, era entendido como o mais elementar do humano, a busca pelaquilo que são os nossos valores civilizatórios corrompidos pela modernidade. Portanto, havia uma espécie de autorização do espírito do tempo para certo investimento que o movimento Negritude faz à sua maneira. O problema é que o movimento Negritude rompe com a Europa.
eles vão afirmar categoricamente os padrões civilizatórios africanos como padrões significativamente superiores àquilo que a Europa apresentava e que nos legavam um eterno mal-estar. E ali há uma valorização, e ali entra um elemento importante, que é uma ideia de que a Europa é razão e a África é a emoção, é o sentimento, e a metáfora do materno, né? Do acolhedor, da matriz africana, a mãe África. Não é a frieza do patriarcado ocidental. Essa dicotomia, ela vai ganhar densidade quando, em 1945, há o Encontro das Águas, no Congresso Pan-Africanista, o movimento Renascença do Haile, transformado no Pan-Africanismo, o movimento Negritude, os intelectuais caribenhos, todas essas experiências, elas se fundem em 1945 no Congresso Pan-Africanista. E dali sai um programa radical. É sob essas circunstâncias que figuras como Aimé Césaire e Frantz Fanon vão erigir a sua obra. Começava-se a perceber que a Europa, do fim do mundo, não era o destino da humanidade. Havia, cada vez mais, paulatinamente, um eixo de transição, que posteriormente ficou conhecido como terceiro mundismo. Porque enquanto a Europa há um recrudescimento das possibilidades de transformação radical, o sul global explode. Independências na Ásia, independências no continente africano. Revolução cubana. É por isso que, quando o Aimé Césaire escreve o discurso sobre o colonialismo, ele tem uma frase muito significativa no discurso sobre o colonialismo. Ele fala assim, veja, a Europa só está horrorizada com Hitler porque o Hitler aplicou métodos coloniais no território europeu. E aí espelhou e doeu. Espelhou e doeu. Enquanto Hitler aplicou métodos coloniais mundo afora, não houve questionamento. Esta herança do debate do discurso sobre o colonialismo, a condenação, porque ali ele condena o capitalismo ocidental, e a nomeação é capitalismo ocidental, branco europeu. Há de se acabar. Capitalismo ocidental, branco europeu. Portanto, começa a se adjetivar novamente a partir de termos da racialização dos núcleos do interior da classe, que, em alguma medida, é a herança que o Fanon herda. E aí eu vou finalizar no Fanon, que o Fanon ele é muito haitiano nesse sentido. A Revolução Haitiana é muito profunda pro Fanon, porque é aquilo que ele debate no Pele Negras Máscaras Brancas. Qual é a questão de fundo do Pele Negras Máscaras Brancas? E ele trabalha com a categoria freudiana, faz uma leitura materialista da categoria freudiana de narcisismo. E ele transita por uma discussão de narcisismo não como só uma esfera individual, né, de formação do indivíduo, mas como uma dimensão cultural, como uma dimensão política. Porque ele vai pegar... O que é narcisismo no Freud? É uma ideia sobre si, que é uma imagem que você tem sobre si, que ela, digamos, é superestimada em algumas circunstâncias. É o que no popular a gente fala, mano, você tá se achando, desce daí.
contraditoriamente, ela é importante. Do ponto de vista do indivíduo, ela é importante. Para nós nos constituirmos enquanto sujeito, para nós nos diferenciarmos das pessoas que nos conceberam, a gente precisa ter narcisismo, porque constitui o eu. Só que precisa ter uma ferida narcísica, porque senão você acha que tudo é você. Pensa uma criança, tudo é eu quero, é meu. Aí tem, ao mesmo tempo que isso é bom, porque ela diferencia, ela se vê enquanto sujeito, tem um momento que você precisa inscrever ela no mundo. Não é só seu, divide, tá? Deixa seu primo em paz, é dele. O Fanon pega essa ideia para pensar sociedades racializadas, cuja racialização produziu diferença material e simbólica. Por isso que ele vai falar do duplo narcisismo. O branco europeu que se entende como norma, como padrão, como ele acha a ideia de universal é ele é o normal, né? É aquele que compra shampoo para cabelos normais, ele é a norma. Ele é. O que é? Ele é. E o outro do europeu é esse que precisa atingir, para se afirmar, precisa se negar. Porque ser europeu, há de se quebrar esse processo para a afirmação de uma efetiva humanidade. Então, não é uma ideia de ontologia universal em abstrato. É muito concreto, porque isso tem efeitos subjetivos e objetivos. A dialética, objetividade e subjetividade. É isso que vai dar elementos para o debate do condenados na Terra. Não é só expulsar o europeu. É reconstituir a humanidade dos destituídos de humanidade. E aí eu termino com a frase do Aimé Césaire, quando ele saiu do Partido Comunista francês, ele escreveu uma carta em que ele se despede do Partido Comunista, que ele fala o seguinte, é um trecho, tá? Isso não é vontade de lutar sozinho, nem desprezo de qualquer aliança. É vontade de não confundir aliança e subordinação, solidariedade e resignação. Ora, este é exatamente um ponto em que muitos aparentes defeitos que vemos em membros do Partido Comunista Francês nos ameaçam. O seu assimilacionismo inveterado, o seu chauvinismo inconsciente, a sua convicção tanto quanto primária que eles partilham com a burguesia europeia, unilateral da superioridade do Ocidente. A sua crença de que a evolução, como foi na Europa, é a única possível, a única desejável, é aquela pela qual o mundo terá que ir. Em suma, a sua crença raramente assumida, mas real numa civilização com C grande, um progresso com P grande. Penso ter dito o suficiente para deixar claro que não é o marxismo ou o comunismo que eu nego, mas sim que é a atualização que alguns têm dado ao marxismo e ao comunismo que eu desaprovo. O que eu quero é que o marxismo e o comunismo sejam postos a serviço dos povos negros, e não os negros a serviço do marxismo e do comunismo. Que a doutrina e o movimento sejam feitos para os homens, e não os homens para a doutrina e o movimento. A minha concepção do universal é a de um universal rico com todo o particular, rico com todos os particulares, aprofundamento e coexistência de todos os indivíduos. Então temos de ter a paciência de retomar o trabalho, a força para refazer o que foi desfeito, a força para inventar em vez de seguir, a força para inventar o nosso próprio caminho e desobstruí-lo de formas já feitas, formas petrificadas que obstruem. Em suma, nós consideramos agora que temos o dever de unir os nossos esforços com os de todos os homens que amam a justiça e a verdade, para construir organizações que podem ajudar as pessoas negras de modo honesto e eficiente na sua luta para hoje e amanhã. Luta pela justiça, pela cultura, luta pela dignidade e liberdade. Ou seja, efetivar na história um projeto de emancipação não só política, mas emancipação humana, que é talvez o principal legado da Revolução Haitiana, que inscreve na história essa possibilidade concreta. Valeu, gente.
Obrigada, Márcio. Estou arrepiada aqui. Sério mesmo, muito, muito emocionante trazer tantos elementos para a gente pensar o processo de construção, né, real, histórica, concreta da emancipação humana, né, e pensar aí, a partir dessa superação, né, dialética, desse narcisismo que permeia, né, tantas lideranças aqui, pensar essas lideranças como o próprio C.L.R. James tentou recuperar aí nessas lideranças do próprio processo revolucionário haitiano, né, indivíduos que se apresentam aí como síntese de não tentar só traduzir, mas dar um sentido, um novo sentido, né, ao processo de construção da história, né, e passar aqui as perguntas para o Márcio, né, algumas perguntas que já chegaram aqui no chat da Rose, né, recuperando aí seus estudos, né, sua dedicação a Clóvis Moura, ela pede, né, para aprofundar um pouco essa questão dialética da reconfiguração ontológica a partir das obras de Moura, Rebeliões nas Senzalas, C.L.R. James, né, e perguntando aqui se há pontos de convergência entre esses dois marxistas, né, convergências e divergências. Vanice está aí perguntando, né, comentando que a religião é o ópio do povo ainda hoje, mas de uma maneira mais demagógica que anteriormente. Os rituais afros são vistos como coisa de demônio, ainda tem a bancada da igreja, né, na Câmara, e a questão é como vamos nos libertar das determinadas religiões e respeitar todas, né, qual é o processo de conservação e superação nessa dialética aqui do lugar da religião no processo de construção de novas possibilidades históricas, né? Muitos elogios, né? Eu fiquei particularmente arrepiada com a abordagem do Márcio, aí, trazendo as contribuições do C.L.R. James, e por enquanto a gente tem essas questões e o chat continua aberto para quem quiser fazer mais perguntas, tá bom? Márcio. Bom, daí eu vou recuperar a pergunta do último encontro, né, em relação se seria... E aí não sei se nós temos ela gravada, mas como ela foi efetivamente registrada, você tem aí... porque aí eu quero fazer uma provocação para nós, né? Só um minuto. Eu tenho uma que a gente recuperou hoje, porque eu estava tentando me recordar. A gente conseguiu recuperar hoje da gravação. Deixa eu colocar aqui. Acho que, Vitória, será que você tem aí? Porque enquanto você procura, eu vou... Qual que é o nosso desafio? Bom, a gente sabe aqui no Brasil, vocês sabem melhor do que eu, vocês são estudiosos do Gramsci, que uma das grandes interpretações de um marxismo renovado no Brasil para tentar entender a particularidade foi operada por gramscianos no debate em relação... O Carlos Nelson Coutinho, especificamente, né, numa síntese, né, entre Marx, Lenin e Gramsci, tentando entender a particularidade brasileira a partir de uma ideia de que o Brasil teria uma característica de via prussiana, de se tornar capitalista na medida em que, em tese, nossos processos se deram pelo alto, né? Então você tem um processo de revolução passiva, ou seja, as lutas sociais elas não têm um processo disruptivo, e que os processos vão se dando em transações transadas, como o professor Florestan bem nos alertou. E acho que a pergunta ela vai também um pouco nesse sentido, de nós pensarmos as categorias, digamos, clássicas e universais da política para entender a nossa particularidade. O que me chama a atenção é que me parece que se nós não tomarmos alguns cuidados, alguns aspectos da nossa formação social, e pensando o projeto no longo prazo, dos sujeitos revolucionários no Brasil, da condição de entender quais são os setores importantes, a gente pode negligenciar experiências importantes para a nossa formação enquanto classe. Porque, de fato, nós não tivemos processos disruptivos.
Mas, veja, a burguesia brasileira, ela demorou 1,5 séculos para conseguir se consagrar enquanto setor hegemônico. Ela termina a independência, ela começa o processo com a Inconfidência Mineira, e ela só vai conseguir efetivar o seu ciclo histórico em 1930. E ela precisava fazer uma mediação fundamental, isso o Clóvis Moura nos ajuda, e já vou pegar a primeira pergunta, que é como tornar o negro de bom escravo a mau cidadão. Esse foi o grande desafio dela. Ela precisava operar um processo de transição em que uma massa rebelde precisava ser substituída. E uma massa rebelde que ela lidou durante 4 séculos. Se nós observarmos no século XIX, em várias circunstâncias no Código Penal, veja, o Estado Nacional Brasileiro, ele nasce legislando sobre a escravidão. Não é lá no Rancho Fundo, bem para lá do fim do mundo, como o modernismo fez a gente acreditar. Minha avó, eu falei já dessas histórias, ela morreu com 102 anos. Ela nasceu em 1913. Meu avô, companheiro dela, nasceu em 1907. Eu conheci meu avô e vivi grande parte da minha vida com a minha avó. Eles nasceram há poucas décadas do fim da escravidão. Percebe que não é uma coisa lá distante, que a gente nunca ouviu falar, que está lá no recôndito. Alguns de nós tiveram experiência com pessoas que estavam muito próximas do processo da escravidão. Uma experiência muito, muito premente na nossa história social. E nesse sentido, certa discussão sobre a particularidade brasileira a partir de uma via prussiana, ela negligencia certos processos históricos. Para salvaguardar um olhar nesse processo de transição. Até porque, em tese, a nossa luta de classes efetivamente emergeria neste ciclo, com a chegada dos europeus, com os imigrantes, os sindicatos. Então, eu perguntaria se nós trabalharíamos imediatamente com essa categoria, tendo como ponto de partida a alienação e estranhamento. É possível pensar o processo, no caso do Haiti, como um momento de organização de uma guerra de posição, como uma guerra de movimento. Veja, se fosse uma pergunta, assim, eu abriria um campo, uma pesquisa, inclusive. Eu não daria uma resposta tão imediata. Porque é isso, como é que você vai pensar a composição de uma sociedade como a haitiana, em que camadas, porque não é uma via oriental em que a sociedade civil ainda não havia se formado, a relação com o Estado é mais complexo que isso, tem outras camadas neste processo. Foi o que a gente tentou debater aqui hoje. Eu acho que isso é uma boa pergunta para uma pesquisa, que tem uma boa dissertação de mestrado. E aí já convido a professora a trazer orientandos para esse debate. Não estou convencido se a priori nós trabalhar. Veja, eu não estou negando, aí eu estou com a Aimé Césaire, não estou negando a importância do Gramsci, muito pelo contrário. Mas eu estou pensando como fez, por exemplo, Michel Ranchard. Ele pegou a categoria hegemonia para tentar entender que a democracia racial é uma espécie de hegemonia racial no Brasil. Orfeu Negro e o Poder. Ou seja, absorveu Gramsci, mas fez uma torção. Porque no nosso caso, a hegemonia, ele tem um componente de racialização, e é um componente muito central. Por isso que, no caso, nós teríamos uma hegemonia racial.
como é que se compôs o bloco do poder, né? Muito pertinente essa absorção do Michel Ranchard para tentar entender a particularidade brasileira. O nosso processo é uma hegemonia racial. Me parece que essas categorias, portanto, elas talvez precisassem esticar o chiclete. Então, eu convocaria a gente a continuar essa discussão, a esmiuçar, para ver se ela tem validade analítica na sua pureza, ou se nós precisaríamos de mais elementos ou de um avanço na categoria, né? Se o marxismo nada mais é do que a apreensão ideal do movimento da realidade, tem questões que estavam no Marx que são pertinentes, tem questões que ou o debate estava errado no seu período ou ainda não havia se apresentado e a gente precisa reformular algumas coisas. Acho que é um pouco nesse sentido que eu responderia essa questão. Justamente por aquilo que a gente conversou no início da aula. A particularidade haitiana e os seus múltiplos elementos. Então, esse é o primeiro ponto. A relação do Clóvis Moura com o C.R. James, ela é concreta. O Clóvis Moura ele é legatário, né, do debate do James. O James ajuda o Clóvis Moura, porque o Clóvis Moura, ele estudou... Ele surge num período em que o negro era entendido como cultura. O que o negro contribuiu para a nossa formação? Com a cultura. É o carnaval, é a comida. Então ele surge nesse contexto. Ele está em Salvador. E aí ele vai investigar as formas políticas. Só que depois ele percebe que tem elementos da cultura que comparecem na política, mas que não são imediatamente redutíveis à política, mas estão em uma correlação com a política. Um retroalimenta o outro, é uma reciprocidade. E aí ele vai se dedicar às dimensões da cultura, como dimensões de resistência. E essa operação o ajuda a entender como foi possível um quilombo, que são os seus primeiros estudos. E ele só consegue fazer isso quando ele leu James. Porque ele pega a finalidade política, mas ele precisava preencher com a experiência. Faltava a experiência. Então, não só tem um profundo diálogo, e aí eu colocaria um monte de gente nesse diálogo. Quer ver diálogos pertinentes? O Clóvis Moura dialoga com James, que por sua vez dialoga com a Amilcar Cabral, que por sua vez dialoga com o Fanon. Mas por quê? Porque eles estão tentando entender as particularidades e não negligenciar ou imputar a essas realidades operações que são sui generis de outras formas sociais. Eles estão percebendo o movimento da realidade. Como assim? Vamos ler o Euclides da Cunha nos Sertões. O Euclides da Cunha, ele tem uma base teórica que afirmava que o meio determinava e que, portanto, os sertanejos eram indóceis, sujeitos cuja a dimensão cultural era deficitária. Só que, ao mesmo tempo, ele está vendo esse mesmo sujeito que a teoria dele falava que não tinha jeito, responder politicamente ao Estado, se organizando e confrontando o Exército Federal. Por isso que o livro ele é ambíguo. Você tem primeiro o meio, depois o tipo social, né? Sujeito, aí depois você vai para a batalha. E a batalha muda, vira um romance mesmo, né? Quase onde ele questiona o Estado. Esses autores não operaram essa dicotomia. Eles, diante dessas circunstâncias, tentaram entender como foi possível, nessas circunstâncias, as formas políticas. E eles perceberam que a cultura foi uma mediação importante, a cultura enquanto conflito, enquanto experiência, que representa conflito. A gente harmonizou a experiência que é extremamente conflituosa. Se a sociedade é uma sociedade de classe de extrema exploração e extrema violência, por que a cultura vai ser o espaço do encontro?
O que mais me surpreende é que para as elites faz todo sentido harmonizar esse espaço, que é o espaço do encontro. O que me chama a atenção é como é que a esquerda caiu nessa conversa. De que a cultura, a experiência cultural no Brasil, ela é o espaço do encontro, ao contrário, é o espaço de extremo conflito. Externo e interno. E o Clóvis Moura percebeu, por exemplo, o preconceito de cor na literatura de cordel. E essa contradição, ele fala, como é possível uma manifestação cultural originária dos populares, mas que no que diz respeito à experiência, à representação negra, ela é uma representação estereotipada e racista. Ah, então o racismo está no interior da classe também. Também. Mas também está externa a ela, uma dimensão do encontro polissêmico, da afirmação e da negação. Então, esses são os diálogos entre esses autores. Então, a pergunta... e a questão da religião. Eu tendo a pensar que há núcleos progressistas... A experiência histórica demonstra que o debate de alienação de religião só como alienação e ópio, ela faz com que a gente não entenda alguns processos históricos revolucionários, inclusive. A gente não entenderia a Revolução Haitiana se nós não entendêssemos o voodoo, nós não entenderíamos o movimento negro nos Estados Unidos se nós não entendêssemos a cultura islâmica e o protestantismo. Nós não entenderíamos o surgimento da nova esquerda no Brasil a partir da década de 60 se nós não entendêssemos o catolicismo popular e a forma política que isso ganhou depois a partir das comunidades eclesiásticas de base. No limite, Paulo Freire, ele é um autor cristão, ligado à teologia da libertação. E me parece que em várias circunstâncias o Paulo Freire tem apontamentos mais progressistas, ainda com seus limites, do que certas análises que nós fizemos, tendo em consideração um processo, digamos, mais puro do ponto de vista da experiência. A religião, como a maior parte dos fenômenos sociais, ela se apresenta num duplo contraditório. Em algumas circunstâncias, ela pode ser um impulsionador progressista, sim. O que nós estamos vivendo, de fato, é um avanço de um processo em que há uma matriz de leitura de um protestantismo que conserva dimensões reacionárias e conservadoras. Predomina essa concepção. Mas há toda uma história do catolicismo popular e mesmo do protestantismo nos Estados Unidos, por exemplo, ligado ao protestantismo negro nos Estados Unidos, que compareceu em vários momentos como emancipador. Emancipação humana? Não, emancipação política. Mas o Marx já nos apresentou a dialética, né? Emancipação humana e emancipação política. Eu acho que nessa atual circunstância, a grande questão é como é que a gente, por dentro da religião, pensa os elementos éticos progressistas para afirmá-los enquanto uma contra-hegemonia. Para mim, esse talvez seja o desafio. Acho que se a gente for para o confronto explícito, entendendo a religião como um bloco monolítico, a possibilidade de derrota é muito grande. Até porque, se ela é a alma de um mundo sem alma, o mundo é de fato um mundo sem alma. Tira a religião de uma mãe trabalhadora das periferias que tem seu filho preso, o salário de fome. A gente vai oferecer o quê? A leitura do Para Além do Capital, do Mesaros? É isso que a gente vai oferecer para essa senhora? Um domingo à noite, na solidão do seu barraco? Acho que a gente precisa separar o sentimento religioso. Sem o sentimento religioso, o movimento de sentimento religioso, nós não teríamos o jazz, por exemplo, pensando, inclusive, para além da dimensão. Só que quando ele está imantado de valores
que positivam a sociedade, acho que aí é um ponto que a gente precisa disputá-lo por dentro. Eu tenho apostado na disputa por dentro. Quando eu troco ideia, por exemplo, com a molecada na Fundação Casa, muitos protestantes, vou eu, o ateu universitário, entrar numa Fundação Casa para falar, veja, a experiência de vocês não faz sentido, me sigam. Não, mas eu falo a partir do Martin Luther King, mostro os cantos de trabalhos espíritos estadunidenses, os romances em que essa questão está apresentada. Com os católicos eu debato o catolicismo popular no Brasil, barroco. Tendo a pensar que de se partir da experiência da classe para horizontar um projeto e não o contrário. Acho que é isso, gente. Acho que nesse sentido tem muita aproximação com o que o Gramsci defende, né, sobre essa necessidade de se religarem, né, essa reconexão que se perde e que a religião ela é essa mediação que faz essa conexão, né? A questão é você fazer essa conexão e problematizando a partir realmente da recuperação de um viés realmente humanista, né? Das experiências que as pessoas podem ter a partir dessa visão de um mundo, né? Que não tem alma, e buscar essa alma nessa reconexão humanista, mesmo que seja através dessa mediação, mas é um ponto de conexão para avanço de novas possibilidades, aí, de potencialidades, para quem sabe chegar aí nas leituras de uma perspectiva histórica concreta da emancipação humana, né? Acho que eu mesma passei por esse processo, né? Então, tem muita gente que passa por esse processo a partir da própria religião, né? A minha aproximação das leituras marxistas foi da leitura de um cristianismo, né? De aproximação de uma perspectiva humanista dessa visão, e que, infelizmente, hoje a gente, como você bem disse, né? Isso tem se afastado dessa visão desse comunismo que a gente poderia chamar desse cristianismo que se aproxima, inclusive, de uma visão mais ampla e coletiva da sociedade, né? E é interessante, né, como as expressões estéticas, como você bem falou, né, elas representam muito bem essa tentativa de busca que vai além da religião. O jazz, por exemplo, como você bem falou, né, eu estou tendo acesso a algumas leituras aqui também particulares de acesso aqui à música e tal, e essa tentativa, essa busca de uma elevação, né, de uma catarse, mesmo que seja através de uma expressão estética, né, para além da religião também tem isso, né, o soul é justamente essa busca de uma nota da alma, né, a busca de uma nota da alma, porque na origem, né, esses povos que foram levados para serem escravizados tinham acesso a determinados instrumentos de origem árabe que tinham um número de notas e que no sax não tinha essa mesma diversidade, né? E aí surge a nota da alma com as variações e esse movimento também catártico, né? Essa necessidade de catarse, de fugir desse mundo sem alma. Então, tem várias formas de reconectar, né? De religar e fazer essa síntese necessária, né? Entre as necessidades desse mundo sem alma e se conectar nessa lógica coletiva, né? Que infelizmente nós, né, temos parcela nisso, de tentar buscar também fazer essa reconexão, né, imediata, inclusive. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, né, a gente está se aproximando aqui do nosso tempo, se alguém tiver alguma questão, senão eu já passo aqui para o Márcio fazer as considerações finais aí, algo que tenha ficado, que queira falar para fazer aí as conclusões. E já antecipar também os agradecimentos. Eu acho que a gente poderia ficar mais tempo aqui, ter mais alguns encontros para poder aprender mais com o Márcio e aprofundar um pouco mais na leitura dos Jacobinos Negros, C.L.R. James, e quem sabe aí mais adiante a gente tem um novo módulo aqui, contando de novo com a sua contribuição.
Bom, eu já me considero da casa e eu já estou contando que no próximo módulo nós estaremos discutindo outros autores e tal. Já estou até me preparando aqui para as demais contribuições. É sempre um prazer estar com vocês. É um projeto que eu me afiliei de maneira tácita, assim, como a gente fala no senso comum, bateu o santo, né? E acho que os projetos, quando são comuns, né, a vida faz com que esses encontros que a vida proporciona, eles são esses encontros de fato da alma, né? Estava falando do soul, né? Esses encontros que possibilitam a elevação da alma e o horizonte, que no nosso caso é de entender a nossa realidade tal como ela se apresenta, para dela horizontar um projeto de transição consequente. Gente, obrigado pelo espaço de diálogo, parabéns aí por essa organização, espero encontrá-los na luta e até a próxima. Fiquem bem. Obrigada, Márcia, a todos e todas que ficaram até agora aqui com a gente. Daqui a pouco esse material também vai estar disponível aí para quem quiser acessar no YouTube, no podcast, no Spotify. Obrigada mais uma vez, boa noite. Fiquem bem, se cuidem.